Um Lugar de Mulher, a egrégora das sextas-feiras aqui na NGTV. E hoje a pauta é sobre relacionamentos. Na verdade, a gente vai falar sobre padrões comportamentais que estão intervindo nos relacionamentos. E eu estou aqui com Betina Viana, especialista nesse assunto. Seja bem-vinda, Betina. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui. E faz tempo que você vem estudando e se aprofundando, não só no relacionamento, para tudo, porque tu trabalha muito no ambiente corporativo, quando se trata de perfil comportamental. Seria isso? Isso, bem isso, Vanessa. Eu venho há um bom tempo estudando, né, sobre os padrões de relacionamento, os padrões de comportamento. Adoro estudar sobre comportamento humano e eu vejo o quanto que isso impacta no relacionamento de modo geral. Não, e quando eu falo relacionamento, é para tudo, de trabalho, de namoro, eu ia dizer, não só afetivo, como né, nas relações de trabalho, com amizades, enfim, porque isso impacta muito na nossa vida. E entender um pouquinho sobre isso faz com que a gente melhore a qualidade desses relacionamentos, né? E o quanto esses padrões impactam na nossa vida. Porque quando eu falo de padrões, as repetições que a gente faz na nossa vida, aquilo que realmente impacta, né, na qualidade dos relacionamentos. E muitas vezes a gente repete comportamentos e a gente nem sabe por quê. Vamos começar, para quem está aí nos vendo, né, explicar direitinho o que é padrão comportamental. O que eu, Vanessa, eu preciso entender. Tá, mas qual é o meu padrão comportamental? Como você identifica, como você consegue ver essas questões? Sim, com base no Enneagrama, né, que é essa ferramenta que proporciona a gente entender um pouquinho quais são os padrões que tem em cada tipo, né? Então, são 9, é como se fosse 9 janelas, 9 formas de ver o mundo, né? Então, cada pessoa tem uma forma. E isso impacta muito com os filtros que a gente tem. Tudo aquilo que a gente carrega lá da nossa vida, lá da nossa infância, o meio externo onde fomos educados, a forma que a gente escutou os nãos da nossa vida, os sims, as faltas, tudo aquilo que a gente gostaria de ter ouvido e não ouviu. Na vida adulta é aquilo que vai fazer com que a gente corra atrás. Então, a gente tem esse padrão comportamental de repetir, ou de nos afastar, ou de esperar algo da outra pessoa, né? E isso faz com que a gente desenvolva uma forma de ser, uma forma de agir. E com isso faz com que, na vida adulta, a gente sempre busque algo, ou aquela falta que a gente teve, ou não olhar, ou querer ser visto, ou querer ser amado, ou querer ser querido. E então isso faz com que a gente desenvolva um tipo de relacionamento, né? Então, numa amizade, eu vou estar projetando, eu vou estar buscando, talvez, aquele olhar que eu não tive do pai, da mãe. Até na forma de comunicação, né? Sim, eu falo com certeza. A pessoa entende B, porque o meu padrão é X. Nós vamos falar um pouquinho de cada, nós vamos falar um pouquinho, um resuminho, Beth. Eu acho tão importante falar. Dá para falar um resuminho de cada perfil comportamental? Dá, com certeza, com certeza. Vamos começar, então, pelo 1. O perfil 1 do Enneagrama. Fala um pouquinho, um breve resumo sobre ele, para quem está aí, possa já ir se identificando e se encaixando, né? E poder promover essa cura dentro de si, porque é uma cura. Com certeza. Porque eu gosto muito de falar que nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Então, todos os perfis têm qualidades muito eficazes e, digamos, não defeitos, mas pontos a melhorar, que é a sombra, que precisam ser vistos e olhados. E esse conceito de luz e sombra, é só a gente pensar um pouquinho, né? Onde que existe a sombra, né? Porque em cima tem uma grande luz, né? Então, a gente poder olhar para o nosso padrão, pensando assim, olhando com esse foco, tudo aquilo que a gente quer curar em nós, aquilo que não está legal, aquilo que não está bom, é a nossa sombra, né? E a gente tem medo muitas vezes, a gente não quer olhar para isso. Mas é ali onde está a nossa grande evolução. É ali onde está a nossa possibilidade de melhorar
melhorar como pessoa, melhorar a comunicação, melhorar como amigo, como esposa, como mãe. Então, é maravilhoso poder olhar para isso, né? Nesse enfoque. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da sombra e da luz do perfil 1. Ok. Tem nome esse perfil 1? Ele é aquele perfil que geralmente é em busca da perfeição. Né? Então é o perfeccionista, né? O grande perfeccionista do Enneagrama. Mas só quero contextualizar um pouquinho que é da forma que eu gosto de olhar com a ferramenta, que não são rótulos, né? São características, mas que realmente impactam na nossa vida. E vai fazer com que, não quer dizer que toda pessoa que tem essa característica seja um tipo 1. Né? Porque o estudo é muito profundo, o estudo traz outras características. Até porque no fim, depois que tu explicar rapidinho de cada um, a gente, eu vou te questionar porque nós podemos ter até 3. Na verdade, temos um pouco de todos. Existem porcentagens, isso, né? Eu falo porque eu entendo um pouquinho de Enneagrama também, então com a certeza. gente tem porcentagens, mas sempre vai ter aquele que vai estar mais fulminante e também tem a ver com o momento de vida, né? Sim, com certeza. Momento de vida e evolução, também. Né? Então, vamos lá. O perfil 1, perfeccionista, né? Então, na sua infância, foi aquela criança que realmente fazia tudo direitinho, aquela criança que brincava, até no jeito de brincar era os carrinhos, não se sujava, porque ela queria chamar a atenção por fazer as coisas certas. Então, hoje, na vida adulta, ela sempre vai buscar a perfeição, buscar fazer as coisas politicamente corretas, vai querer ordem, né? Mais método, mais metodologia, vai ter um olhar mais crítico para as coisas, vai perceber se o quadro está torto, essas coisas bem detalhistas assim, porque chama atenção, grita aos olhos. Então, quando a pessoa tem essas características, é uma tendência muito forte dela ser um tipo 1. Perfil 2, rapidão, né? Porque vamos falar de 9. O perfil 2, então, é aquela criança que gostava de ser a boazinha. Sempre tinha que ser boazinha, né? Fazia pelos outros, dividia. Então, sempre aprendeu que se ela dividisse, sendo boazinha, ela ia ganhar atenção. Papai e a mamãe ia gostar. O perfil 2 tem uma grande dificuldade de dizer não. De dizer não. E quando dizem não para ele, eles... Nossa, se magoa. Nossa, né? O perfil 2, ele é exatamente, porque aprendeu desde criança que, sendo boazinha, vai ter o amor. Então, na vida adulta, é aquela que está fazendo sempre pelos outros, que bota a sua dor no bolso e vai ajudar os outros. Né? E bem isso que você falou. Espera que as pessoas façam o mesmo por ela. Quando não acontece, vem o sofrimento. Fica magoada. Por que não fazem por mim tudo que eu faço? Né? Então, é bem dentro desse contexto. E o 3? O 3 é aquela criança que adorava disputar. Né, na escola, adorava ter a atenção, adorava chegar em primeiro lugar, as brincadeiras sempre queria ser o melhor, e geralmente por que isso? Porque ele queria ser reconhecido. Né? Então, na vida adulta, é aquele que está sempre performando, busca por uma performance. Né? Então, fazer melhor, ter o sucesso, tem aquela coisa realmente de conseguir alcançar as metas. Então, é aquilo que vai chamar a atenção dele, autodesafio. Ayrton Senna, né, sempre disputando e querendo ser melhor. É um belo de um exemplo onde a gente pode, né, ele trazer. Tinha também muito forte, que ele juntava esse aspecto coisa do 3, de busca pela sempre ser melhor e a perfeição do 1. De chegar sempre fazendo o melhor daquilo, né, que ele pode. 4. O 4, então, é aquele que é a pessoa que lá na infância ele teve falta de algum sentimento. Né? Então, aquela criança que sempre realmente sentia falta de algo, ou a falta de um amor, a falta de uma atenção. E na vida adulta, ele também tem esse sentimento, então ele aprofunda muito as suas emoções. Ele traz para dentro toda a emoção. Né? Então, ele é aquela pessoa que busca por profundidade nos seus relacionamentos, muito intenso. Então, tem uma alta gangorra de emoções. Uma hora está super feliz, outra hora está para baixo. Então, aquele que traz falta também, melancolia, né? sim. Eu tenho 2 filhos, tipo 4, os 2. Então, olham sempre aquilo que não tem. Né? Tem um monte de coisa. Eu chego em casa, o Dagoberto, às vezes, eu posto muito na minha rede social. Filho, gostou? Mas eu queria o teu. Eu digo, mas tu não se contenta com o teu? Mas eu acho que o teu tá melhor. Eles têm esse olhar para falta muito Tem muito aquilo aguçado, que né? falta. E às vezes tem o mesmo brinquedo que o amigo, mas é igual, mas o do outro é melhor. O do outro eu queria ter igual.
Né? O meu também é um 4. Eu sei que tu tem um quatrinho tenho um também, 4, né? Rafa. Queridos. E Mas são muito intensos. carinhosíssimos, Nossa, né? nossa, demais, demais. Ele me liga várias vezes ao dia. Mãe, tá tudo bem? Mãe, Sim. tá tudo bem? São bem intensos. Muito, muito carismáticos. E o 5? O 5 é aquele que tinha muita abundância quando criança, né? E depois ele foi banido disso, né? Então ele perdeu e agora na vida adulta faz com que ele retenha muita coisa. Então ele gosta da privação, ele não gosta que as pessoas sejam muito invasivas. Então ele economiza para guardar, para ter para si. Então é aquele que está sempre seguro naquela questão assim de não, eu vou dar pouquinho. Né? Ele é minimalista, aquele que guarda muito conhecimento, ele vai em busca de conhecimento, ele quer alcançar, conquistar a atenção dos outros, ser querido pelos outros através do conhecimento que ele tem. Então, e o perfil 5 era difícil de encontrar. Tu notaste que agora está bem mais aguçado. Com certeza. A tecnologia, são geralmente aquelas pessoas que vão para o ambiente de TI, que gostam de trabalhar sozinho, que não gostam de ter contato com pessoas. Justamente. Né? Eles não têm tanta facilidade na comunicação, mas eles são muito inteligentes. Né? Então, geralmente, a tendência é especialistas, pessoas assim que aprofundam, né, num conhecimento, numa linha, numa área, para que aí eles possam contribuir, né, de uma forma diferente. E não é que eu amo mais, gente. É que eu sou um 6, né? Eu sou um 6 contrafóbico. Então, eu gosto de falar desse perfil. Do 6. É que o 6 se ramifica. Vamos explicar um pouquinho sobre isso? O 6, ele é um perfil, dentro do Enneagrama, digo que é um dos mais fiéis, né? Mais leais, assim. E é o que faz a jornada do herói, né? Então, o 6, quando ele realmente entende a sua real missão, nossa, é lindíssimo, né? Porque é uma pessoa realmente que lá na infância teve uma ferida emocional da traição, ou se sentiu traído, se sentiu abandonado, né, também, e ele busca sempre a segurança. Então, ele tem que estar seguro, né? Então, uma mulher segura de si, né, Vanessa? Olha aí, né? E aí eu sou contra, ou seja, eu tenho medo, mas eu vai vou contra o medo. E vou rasgando. Aí desenvolve uma força maior. O perfil 6, ele é tão leal, mas ele também, quando perde essa lealdade, ele entra rasgando. Sim. Né? Aí ele vai pro lado sombra, né? Aí ele acessa a sua sombra, vingativo. Aí ele vem também um medo muito forte. E se acontecer, e se não der certo? O si é aí muito ele vem no perfil 6, muito presente, né? Isso, porque como ele é uma mente pensante, ele é um mental, e ele se preocupa muito com aquilo que pode dar de errado. Né? Ele é assim, ó, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, vai dar... Né, porcaria, vai dar B.O. Para não dizer outra palavra. Né, vai dar B.O. Né? Então, ele tem a tendência muito forte de pensar do lado negativo. Só que quando ele desenvolve isso, ele vai para o seu lado positivo, que é ir para essa força de realizar, trazer para sua mente do aqui e do agora e colocar na ação, aí ele consegue sair. Né? É um dos perfis que tem mais tendência a ter ansiedade, porque vem o pensamento negativo. Então, vem essa ansiedade latente no 6. Então, quando ele consegue realmente baixar um pouco esse seu vício, né, da insegurança, porque ele pensa que em função da ferida, né, lá da infância, que todo mundo vai me trair, todo mundo vai me deixar, ou vão fazer comigo de novo. Quando ele consegue entender que isso não é uma realidade que possa acontecer, ele vai para a ação, e aí sim ele coloca no eixo e realiza muito, né? Aí ele traz o seu lado positivo. A questão da lealdade, a questão de levantar uma bandeira por uma causa e de realmente puxar, né, à frente e fazer com que as coisas aconteçam. Exato. Exatamente. O 7 é outro mental. Porém, diferente do 6, é aquele que a mente está lá no futuro, está lá na frente. Eu tenho um pezinho no 7 também. Sim, né? Bem encostadinho ali, Eles né? Que tem assim, todo o conceito, todo o estudo das asas, né? Daqueles que a gente sofre, as nossos laterais. Então, realmente, o 7 é aquele que lá na sua infância, a criança, ela teve um trauma muito grande, teve pode ter passado por uma quase morte ou perdeu alguém muito querido e ele não quer se conectar com aquela dor de novo. Então, é tão forte que ele não se permite olhar para aquilo. E na vida adulta, ele joga isso para frente. É aquele que é o otimista, é o que faz sempre algo positivo. Por mais estar caindo o mundo, não, vai dar certo, vamos lá, vai acontecer.
para ele não sentir aquela dor de novo. Ele foge da Então dor. ele foge da dor. Então ele está sempre muito feliz, muito alegre, otimista, porém não tem os pés no chão. Né? Isso faz com que às vezes ele comece muitos projetos, comece muitas coisas e não termina. Né? Então isso faz com que essa impulsividade seja um pouco diferente do 6. Né? O 6 é uma insegurança com as coisas que pode dar de errado. O 7 é não ter os pés no chão. Aí ele não realiza tanto, porque ele está com o pensamento tão lá na frente, tão lá no futuro, e sempre vai dar bom. Que o momento presente fica faltando. Isso fica faltando. Falta. E o 8? O 8 é aquela criança que, na infância, também teve algo que ele teve que passar por uma dor, ou um trauma, ou ele teve um castigo muito grande, um abuso, e que ele teve que... E o abuso, não só abuso da palavra também, né? Uma criança muito reprimida, muito intenso isso. Até a questão física. Questão física, de bater, né? Justamente. Enfim, castigos. Então a criança ela sofreu isso e aí ela teve que vir ao mundo e provar o seu valor. Né? Então já que estão fazendo isso comigo, eu vou mostrar quem eu sou. Então eu vim, né, e chegando. Então é aquela criança que de repente passou por uma doença também e superou essa doença, né? Eu tenho meu filho mais novo que ele tem algumas características, ele tá, né? Acredito eu que é tá acenando pro 8. Nasceu prematuro, passou um mês e pouco na UTI. Então, ele lutou pela vida, ele teve que mostrar o seu valor, né? Então, nesse sentido, assim. E daí, na vida adulta, aquelas pessoas que entenderam que não... fraco não tem vez, então tem que ser forte para, né, encarar, e eles vêm com uma força gigante. Trator, né? Justamente, só que eles não medem muito a sua força. Então eles passam, né, passam por cima dos outros muitas vezes. Então a gente percebe às vezes até no tom de voz, na forma como eles se colocam, né, na vida para mostrar realmente. E a busca deles é para mostrar que eles têm valor, para mostrar realmente o poder que eles têm. Né? Então traz essa força que muitas vezes nem eles percebem que tem. E o 9, que eu sei que... Posso falar? Que Pode. Você é o teu perfil que eu sei. Sim, né? Eu amo os perfil 9. Eu adoro minhas amigas tipo 9. Tu sabe que quando eu iniciei, né, nesse mundo do autoconhecimento, os primeiros cursos que eu fiz, já há um bom tempo atrás, eu não gostei. Né? Eu não tinha entendido porque eu olhava só o lado ruim. Né? Eu olhava só aquilo que não era bom. E depois, com o tempo, eu fui entender que todos os perfis, não existe um perfil melhor que o outro, todos são maravilhosos. Com a sua missão grandiosa, justamente, né? É bem isso. E realmente o 9 é aquele que busca a paz, que busca a tranquilidade, que busca a calmaria. E quando eu entendi o significado disso, é que realmente eu fui entender a grandiosidade que é ser um 9. É o apaziguador do povo todo. Justamente. E a criança, então, do tipo 9, é uma criança que ela sentiu invalidada, ela não se sentiu vista, ela não se sentiu querida, ou ela passou alguma turbulência e dela não teve o seu querer executado. Não, alguém decidiu por ela. Então, ela aprendeu que não é bom decidir. Deixa que os outros decidem. Então, comumente, aquela coisa, né, do 9, aquela conversa. Tanto faz, escolhe você. Né? O que tu... Tá bom. Né? E isso realmente faz com que o 9 não tenha um posicionamento, não tenha, né, um olhar para as coisas que, poxa, faz sentido isso para mim? Não faz. Né? Então, quando eu entendi isso, eu também tenho poder de decisão. Eu posso não concordar. Né? Então, isso faz com que a gente evolua o nosso padrão, faz com que a gente entenda. E o 9, daí, na vida adulta, a gente não decide muito. A gente deixa para depois, a gente deixa para o outro, né, fazer. Por quê? Porque como a busca é pela paz, pela tranquilidade, se eu decidir, eu vou me autorresponsabilizar. Se eu decidir, então, se a Vanessa não gostar, daí, vou ficar de bem com ela. Deixa que ela decida, então. Então, a ação do 9 na vida adulta é mais ou menos assim. Porque a gente quer a paz, a gente quer a tranquilidade. E isso tá tudo bem. Se tá bom para nós aqui, então tá bom. Só que daí a gente vai levando aquela vida mais ou menos, né? E agora que a gente encerrou os perfis,
vale a pena salientar que tudo isso no mundo corporativo, dentro de uma empresa que trabalha. Hoje as pessoas, antigamente cada um tinha sua sala, hoje trabalha uma pessoa do lado do outro, né? Sim. Então, a ter a inteligência emocional para olhar para o lado e dizer, não, o meu colega é esse padrão e eu vou respeitar, assim como eu quero ser respeitado, é fundamental. E você faz esse trabalho nas empresas, né, Betina? Sim, Você sim. traz essa ferramenta sensacional Sim. e traz essa consciência e também faz a parte individual, porque isso também para namorado e para mulher e para marido salva casamento, não salva? Sim, é maravilhoso, né? O meu olhar no meu relacionamento mudou muito quando eu tive esse entendimento. O teu esposo é? É outro 9. Calcula 2,9. É o melhor casal que eu conheço. E foi um tempo até quando a gente entendeu isso, assim, meu Deus, aí caiu Mas daí muitas escolhe fichas, você, né? Não, escolhe você. Muitas Não, vezes escolhe foi você. assim. Quando a gente ia pedir alguma coisa no aplicativo, não, vamos, a gente ficava horas ali escolhendo algo. Não, esse, então, não, vamos escolher. O que tu quer comer? Tal coisa. Então tá, então a gente mudou muita coisa em função disso. O olhar para os nossos filhos, entender o perfil deles. Então a gente sabe, agora, que nem o Rafa, a tendência dele é ser um 4, assim. Então, ele já se identifica, ele já sabe. Então é diferente. A gente muda e melhora muito as relações. Mas esses dias eu cheguei em casa e eu não me lembro qual foi a situação. Daí o Dago olhou pra mim, porque o Dagoberto tá com 13 anos, né? E disse, nossa, eu estou muito 4, né, mãe? Porque eu levava ele nas aulas, né? Então ele tem, como é importante, não precisa esperar, de repente, a idade madura. Nós conhecemos essa ferramenta na idade madura. Mas para quem tem seus filhos, por que não, né? Olhar para isso. Apresentar eles para uma ferramenta que é tão simples e que já vai, desde a adolescência, trazer uma paz e uma tranquilidade e digamos assim, um aspecto de convivência com o mundo, uma visão para o mundo muito melhor. Com né? certeza, porque se a gente soubesse disso antes, né, quanta coisa a gente teria feito diferente. Nossa, então, é verdade. inserir eles nesse olhar vai fazer com que eles tenham, sim, relacionamentos melhores. Mas eu não usei meu réu primário ainda porque eu entendo que eu sou uma contrafóbica. Porque, olha, que no mundo de hoje está complexo, né? Sim. E voltando àquilo que tu falou das empresas, eu acho essencial, eu penso que é essencial isso, porque no meio corporativo, o quanto pode ser útil, né, para um líder, imagina você conhecer os seus liderados. Claro que às vezes tu não tem como conversar com cada um conforme o perfil de cada um, mas aquele feedback, né? Você poder direcionar melhor, você poder ter ferramentas que possam contribuir para que você tenha um feedback mais efetivo, para que você converse com a pessoa, eu sei que tu é um tipo 6, então vou usar um estilo de linguagem que favoreça, né, a interação. Então, mas eu fiz uma contratação semana passada de uma menina que para atendimento não dá, mas dentro do quiosque ela é perfil 1. O quiosque nunca esteve tão organizado na vida. Parte organizacional. Então, exato. Que quando eu olhei essa situação, eu tirei ela do atendimento, ela estava em teste, né? Botei na parte organizacional e contratei outra moça com um perfil mais, né, para lidar com criança, para ficar na parte externa e fazer o atendimento. Resolvido. E o turnover que eu resolvi aí, só fazendo uma análise de padrão comportamental. Porque se tu tem esse olhar, tu vai colocar as pessoas certas nas funções certas. Exatamente. Né? E isso ajuda muito. É muito propício para o ambiente de trabalho, para um meio corporativo, para que a gente possa realmente adequar as pessoas. Porque tem algumas funções que realmente um essencial, é ótimo. Tem que né? ser, ele vai fazer, funciona bem. Né? Na excelência. Então, e assim como de cada padrão, qualquer outro padrão, né? Então, claro que todos podem desenvolver qualquer função, mas algumas têm umas adequações melhores, né? No final do programa, eu sempre peço para você olhar para os nossos a tua câmera aqui, para olhar para quem está nos vendo lá e deixar um recadinho. Essa pessoa está nos vendo e quer entender como melhorar o seu padrão comportamental. O que tu falaria para ela? Bom, a primeira dica que eu dou é trazer para a consciência. Né? Eu acredito assim que a gente está vivendo por tanta turbulência nesse mundo, tantas coisas que estão acontecendo e muitas vezes a gente fica apegado a coisas pequenas, né? Então, eu quero mudar algo em mim, traz para sua consciência, né? O que eu quero mudar? O que tem no outro que me incomoda e que muitas vezes é meu
e que eu fico julgando, eu fico condenando, mas não dou conta das minhas emoções. Então, a primeira dica que eu dou, se fosse uma dica assim, traga para sua consciência, perceba, se auto-conecte contigo mesmo, né, para perceber o que esse turbilhão de coisas desse mundo fazem em você. Para que daí, sim, com base nisso, você possa ter uma amorosidade melhor para você mesmo e aí depois voltar para o outro, voltar para as outras pessoas, porque eu penso que quando a gente olha para nós mesmos e nos curamos, cura o nosso olhar frente aos outros. Então, se perceba, se sinta, se permita se conhecer, para que aí sim você possa, curado de si mesmo, voltar o seu olhar e aí sim ajudar os outros. Relacionamentos saudáveis, né? Isso faz com que a gente melhore em todos os sentidos. Eu analiso muito a questão. Quando alguém te critica muito, o que você está vendo naquela pessoa que está em ti, que você precisa se autocorrigir. Exatamente. Porque quando a gente julga muito o outro, muitas vezes aquilo que eu não dou conta em mim, né? E que estou percebendo no outro que está fazendo. É mais fácil eu julgar o outro do que eu me corrigir. Uma frase que eu uso muito, que eu digo, né? Eu digo assim, às vezes a culpa é minha, eu jogo quem eu quiser, né? Então é mais fácil eu dizer que é do outro. É verdade. Então que a gente possa olhar para isso com amor e dedicação, para que a gente nos cure, para que aí sim a gente possa olhar o outro, né? Com mais amorosidade. Quem tiver perguntas mais específicas e quiser te contratar para o ambiente corporativo ou também para uma mentoria individual, aonde que encontra a Bettina hoje? Eu tenho o meu perfil, né, no meu Instagram, que daí pode me chamar ali. Não sei se eu posso deixar o meu... É betina.terapeuta.enneagrama. Não estava lembrando dos pontinhos, dos arrobas. Meu celular também é 54999768714, né? Só me chamar no WhatsApp ali, terei o maior prazer em atender e aí contribuir para ajudar aí nesse autodesenvolvimento. Esse assunto, eu acredito que daqui para frente já vem crescendo significativamente a importância nas corporações e no ambiente individual. E a tendência é ainda mais porque o mundo está tomando um direcionamento complexo, que ou você tem inteligência emocional ou você não tem nada. Sim, e hoje em dia é muito forte também, até em questão da própria as tecnologias, inteligência artificial. Então eu vejo o quanto é importante a gente olhar para as nossas emoções para saber lidar com tudo isso, né? Perfeito. Estamos encerrando. Teria um assunto assim para muito mais, né? Para a gente divagar, para a gente poder aprofundar. Não vai faltar oportunidades. Agradeço a tua presença. Estamos encerrando por hoje, gente. Até sexta-feira que vem.